Olá galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Então, esse vídeo ele vai tratar de noções de prática penal. Primeiramente, vamos abordar a resposta à acusação. Na sequência, vamos falar sobre memoriais, depois sobre memoriais do júri, na primeira fase, recursos em sentido estrito, sobre a apelação, sobre a revisão criminal e a execução criminal. Vamos começar falando sobre a resposta à acusação. A resposta à acusação é a primeira oportunidade de defesa no réu ao processo, né? Ocorre após o recebimento e aceitação judicial. Por que após o recebimento e aceitação judicial? Primeiramente, então, é apresentada a queixa-crime pelo Ministério Público, aí ela passa a ser analisada pelo sistema judicial. Em sendo aceita essa queixa-crime, ocorre a resposta à acusação. Ela é antes do inquérito e posterior à aceitação do judiciário. Quem é a parte legítima para apresentar a resposta à acusação? A parte legítima para apresentar a resposta à acusação é o réu. Qual é o prazo legal para apresentação dessa resposta à acusação? O prazo é de 10 dias. Não ocorrendo a apresentação da resposta em 10 dias, o próprio juiz vai intimar a Defensoria Pública para que defenda o réu, pois no processo penal todos têm que ter defesa. Isso é uma obrigatoriedade. Não pode ocorrer um processo sem a devida defesa, tá? Então é importante isso, né? Além disso, no processo penal, tá? Na resposta à acusação vai ser a oportunidade que o réu tem de alegar todas as teses defensivas. Ele é dividido primeiramente nos fatos e posteriormente nos direitos. Em preliminar, nos direitos, pode ser alegado todas as nulidades processuais e todos os vícios processuais. Na sequência, é alegado todas as teses de mérito, que são teses previstas para a redução da pena, né? Ainda na resposta à acusação pode ser utilizado alguns dos principais princípios, como o princípio da insignificância. O que acontece com o princípio da insignificância? O réu cometeu um ato que é insignificante para o direito penal. Então, não tem o porquê ser punido por uma coisa que não tem valor, digamos assim. Esse é um princípio. Vamos supor, o réu furtou uma caneta. Isso não tem um valor para o mundo jurídico, né? O direito penal ele vai procurar sempre punir fatos de maior gravidade. Tá? No sistema brasileiro, como é que é dividido o direito penal? Ele tem que ser típico, tá? Ou seja, a conduta do agente tem que estar prevista no Código Penal como um delito. Tem que ser antijurídico, ou seja, ilícito, que é a conduta humana, que é contrária a um direito. E tem que ser culpabilidade, ou seja, tem que ter a vontade culposa da parte em cometer o ato. Na sequência, vamos definir como é que é dividida a peça. Dando sequência, então, na apresentação, né, aqui nós temos a estrutura da petição de resposta à acusação. Primeiramente, então, tem o endereçamento. Na sequência, as teses defensivas, que é o corpo da peça. Depois das teses defensivas é desenvolvidos pedidos, que nada mais é do que uma marcação de todos os direitos, né? Na parte final é local, data e assinatura do advogado. E por último, então, na peça de resposta à acusação tem um rol de testemunhas. Aqui nós temos um modelo, né, de peça de resposta à acusação no direito penal. Primeiramente, então, é o endereçamento, né, para o juízo competente, o processo número e a qualificação da parte. Fulano de tal, já qualificado nos autos por seu procurador, assinado, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar a resposta à acusação, com base nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Então, tendo feito, né, a qualificação da parte, né, nós vamos para a descrição dos fatos. Aqui o relator, né, nos fatos, deve narrar o crime pelo qual foi denunciado o réu, deve dizer que foi oferecida e recebida a denúncia e que o réu foi devidamente citado. Depois,
de feita a narração, breve narração dos fatos, né, vamos para a parte dos direitos. Nos direitos devem ocorrer os fundamentos jurídicos, e aqui, dentro dos direitos, deve ser analisado todas as preliminares e o mérito da ação penal, né? Então, em preliminar, né, envolve os vícios formais do processo e os procedimentais. Nas preliminares, deve ser alegado todas as nulidades do ato ou do próprio processo. Essas preliminares, elas não têm nada a ver com a absolvição da matéria de mérito, né? Nada a ver com o crime em si. São erros processuais, procedimentais que podem ocorrer durante o processo, durante lá atrás, na elaboração da queixa-crime e da aceitação pelo juízo dessa queixa-crime. Feito a análise dessas preliminares, não tendo junto-se no processo, ou não tendo preliminares, não se junta ao processo, né? Vamos para a análise do mérito. No mérito, sempre deve-se buscar a absolvição do réu, tá? Esse é o primeiro passo. Deve-se também buscar as causas que excluem o crime, as causas de ilicitude, de culpabilidade, a tipicidade e as causas que extinguem a punibilidade que foram ditos no slide anterior, foram minuciados no slide anterior. Então, galera, tendo sido descritos os fatos e tendo sido abordados os direitos, né, nós vamos para os pedidos da resposta à acusação. Nos pedidos, deve-se elaborar de forma articulada, seguindo a ordem das teses envolvidas, desde as preliminares até o mérito. Aqui é importante que haja uma maração de tudo que foi dito nos direitos. Tudo que constar nos direitos tem que estar nos pedidos, e tudo que constar nos pedidos tem que estar nos direitos, tá? Então, ante o exposto, requer o denunciado que seja reconhecido em competência do juízo. Caso isso tenha sido alegado no direito, tem que estar no pedido. Que seja rejeitada a denúncia, do mesmo modo, se tiver no direito, tem que constar nos pedidos. Nos pedidos é importante referir todas as causas de nulidades que foram enfrentadas durante a elaboração da resposta à acusação, tá? Também é importante que nos pedidos seja o réu pedido para que o réu seja absolvido sumariamente, com base no artigo 397 do Código de Processo Penal. Além disso, nos pedidos é importante pedir a produção de provas com designação da audiência de instrução e julgamento, e, se for o caso, né, oitiva das testemunhas arroladas. Ao final, tá, da elaboração dos pedidos, coloca-se o local e a data, a assinatura do advogado com o respectivo número da OAB. E ainda o rol de testemunhas. No rol de testemunha é importante qualificar elas, né? Testemunha A, por exemplo, qualifica ela, tá, e as demais testemunhas que tiverem. Dito isso, finalizamos então a explanação sobre a resposta à acusação. Na sequência, vamos conversar sobre memoriais. Dando sequência, então, pessoal, à nossa aula, vamos agora então falar sobre os memoriais. Só vou pegar o marcador aqui. Então, os memoriais, né? Declarada e encerrada a instrução, passa-se à etapa dos debates orais. Todavia, os debates orais podem ser substituídos por memoriais escritos, tá? Nas hipóteses de complexidade da causa, excessivo número de réus ou quando requerida diligências em audiências. O prazo para a entrega desses memoriais escritos é 5 dias. Dando sequência na apresentação, então, qual a divisão dos memoriais? Então, eles se dividem as teses em preliminares, de mérito, de subsidiariedade. Depois vem os pedidos e, por fim, a sentença, que pode ser absolutória. Tá? Vamos começar, então, a falar das preliminares. As questões preliminares são aquelas que não absorvem os aspectos formais de determinado ato processual, gerando invariavelmente uma nulidade. Então, as preliminares sempre têm a ver com nulidade do processo, igual a resposta à acusação, tá? Tendo dito nos memoriais todas as preliminares, nós vamos analisar o mérito em si da questão. Conforme abordado também na resposta à acusação, tá? As peças práticas profissionais deverão ser desenvolvidas com teses que, ao final, viabilizam o correspondente pedido. Nos casos dos memoriais escritos, as teses de mérito guardam relação com as hipóteses que ensejam a absolvição, tá? Sempre vai pedir a absolvição do réu.
Dito isso, nós vamos para a subsidiariedade. As teses de subsidiariedade consistem basicamente nas hipóteses em que uma condenação permite ao réu ter sua situação amenizada, tá, galera? Então, como é que é feito o cálculo da subsidiariedade? Primeiramente, tá, as teses consistem em analisar a quantidade de pena, tá, galera? O Código Penal adotou o critério trifásico para a fixação da pena, ou seja, o juiz, ao apreciar o caso concreto, quando for decidir a pena a ser imposta ao réu, deverá passar por 3 fases. A primeira, em que se incumbirá de fixar a pena base, a segunda, em que fará a apuração das circunstâncias que atenuam ou agravam a pena, que vamos falar em breve, e por fim a terceira e última fase, que se encerrará na aplicação das causas de aumento e diminuição da pena, para que ao final chegue ao total de pena que deve ser cumprido pelo réu. Então, a fixação da quantia de pena, né, servirá para o juiz fixar o regime inicial de cumprimento, sempre obedecendo às regras do Código Penal, né, que seria o regime fechado, o semiaberto e o aberto, bem como para decidir sobre a concessão, se existe o sursis, que vou explicar também adiante o que é, e sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou multa. Então, como é que é feito isso? Primeiramente, o juiz vai analisar, na primeira fase, as circunstâncias, que vai servir para a fixação da pena base, certo? No caso concreto. Ele não pode fugir do mínimo legal, tá? Na pena que está estipulada pelo Código e do máximo legal da pena estipulada no Código, tá? Então, são circunstâncias judiciais. A culpabilidade, que é o grau de reprovação da conduta em face às circunstâncias do agente. Os antecedentes, se ele é de bom antecedente ou de má antecedente, tá? Sempre é levado em conta os últimos 5 anos da vida do agente, porque se não pode ser levado a vida toda, né? É os últimos 5 anos dele que vai dizer se ele tem bons antecedentes ou maus antecedentes. A conduta social, que é a conduta do agente no meio em que vive, o trabalho, se tem família, isso também leva-se em conta na hora de fazer o cálculo da pena. A personalidade, que são características pessoais do agente, a índole, sua periculosidade, né? Que é o perfil psicológico e moral que eles chamam. Também é levado em conta o motivo do crime, né? O que fez ele a praticar esse delito. Aí pode ter qualificadoras, atenuantes, né, para diminuir a pena. Tá? Também as circunstâncias do crime, que refere-se a maior ou menor gravidade do delito, como é que foi operado, né, como é que foi premeditado isso. As consequências do crime, que é a intensidade da lesão produzida no bem jurídico, né? O comportamento da vítima. É analisado se a vítima de alguma forma estimulou ou influenciou negativamente a conduta do agente, caso em que a pena será abrandada. Vamos supor que a vítima fez algo para que ele cometesse isso, ou instigou o delinquente a fazer isso, aí pode atenuar a pena. Então, essa é a primeira fase, tá? Esses requisitos são de primeira fase, vamos para os requisitos de segunda fase. Além das circunstâncias judiciais, são previstas pela lei as circunstâncias atenuantes, que são aquelas que permitirão ao magistrado reduzir a pena base, já fixada anteriormente. Então, são atenuantes. Ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70. O desconhecimento da lei não ocorre em isenção da pena, mas seu abrandamento. Vamos supor, não sabia que era crime. Então, pode ocorrer uma redução da pena por isso. Ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Ter o agente procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após cometer o crime evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou ter antes do julgamento reparado o dano. Não se confunde com o instituto do arrependimento eficaz, tá? Nesse caso ocorre a consumação e posteriormente o agente evita ou diminui suas consequências. Ter o agente cometido o crime sob coação, a que podia resistir ou em cumprimento de ordem da autoridade superior, ou sob influência de violência e emoção, provocado por ato injusto à vítima. Tá? Ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime.
ter o agente cometido o crime sob influência de multidão, em tumulto. Se não o provocou, é aplicado desde que o tumulto não tenha sido provocado por ele mesmo. A pena também poderá ser atenuada em razão da circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei, razão pela qual pode-se concluir que o rol das atenuantes ele é apenas o rol das atenuantes que consta no Código Penal, no artigo 65, ele é apenas exemplificativo, certo? Dito sobre os atenuantes, vamos falar um pouco sobre as agravantes. As agravantes são a reincidência, ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. Fútil é aquele de pouca importância, motivo torpe é aquele vil, repugnante. Ter o agente cometido o crime para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação da imputabilidade ou vantagem de outro crime. Ter o agente cometido o crime a traição, por emboscada ou mediante dissimulação. Ter o agente cometido o crime com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio indicioso ou cruel. Ter o agente cometido o crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Ter o agente cometido o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo. Ter o agente cometido o crime contra criança, contra maior de 60 anos ou contra enfermo ou mulher grávida. Ter o agente cometido o crime quando o ofendido estava sob proteção da autoridade. Tá? Aí aumentará-se a pena pela audácia do agente em não respeitar a autoridade, certo? Ter o agente cometido o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública. Ter o agente cometido o crime em estado de embriaguez pré-ordenado. Ocorre quando o agente se embriaga para ter coragem de praticar o delito. Também temos circunstâncias agravantes no concurso de pessoas, tá, galera? Aí, assim, promover, organizar cooperação para o crime, coage ou induz outra à execução material do crime, instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à autoridade ou não punível, executa o crime ou nele participa mediante paga promessa de recompensa. Havendo o concurso entre as circunstâncias agravantes e as atenuantes, o magistrado não deverá compensar uma pela outra, e sim poderá ponderar-se pelas circunstâncias preponderantes, que, segundo o legislador, são aquelas que resultam dos motivos determinados do crime, da personalidade do agente e de sua reincidência. Bom, dito isso, nós analisamos as duas fases para a análise da pena. Vamos para a terceira fase, tá, galera? As causas de aumento e diminuição podem ser tanto estar previstas na parte do Código Penal, tá, que é a tentativa, por exemplo, do artigo 14, inciso 2, quanto da parte especial. No crime de aborto, a pena será aplicada em dobro. Tá? Elas são causas que permitem ao magistrado diminuir aquém do mínimo legal, bem como aumentar além do máximo legal. O parágrafo 68, por exemplo, do Código Penal dispõe que, se ocorrer o concurso de causa de diminuição e de aumento previsto na parte especial, deverá o juiz limitar-se a uma só diminuição e a um só aumento, prevalecendo o que mais amenue ou diminui. Porém, se ocorrer uma causa de aumento na parte especial e outra na parte geral, poderá o magistrado aplicar ambas. Com relação às qualificadoras, é possível que o juiz reconheça duas ou mais em um mesmo crime. E segundo a doutrina, a primeira deverá servir como qualificadora e as demais como agravantes genéricas. Entretanto, pode acontecer de que, em determinados casos, a outra qualificadora não seja considerada como circunstância agravante, devendo então o magistrado aplicá-la como circunstância do crime. Aí agora nós vamos falar um pouco do sursis. O sursis processual é a suspensão condicional do processo penal proposta pela acusação no momento da oferta da denúncia, sendo facultativo o réu aceitá-la ou não. O sursis ele não se confunde, tá, com atenuantes e agravantes. Tipo, o cara tem bons antecedentes, nunca, né, sempre foi uma pessoa de boa índole, o juiz pode dar esse benefício ao réu.
O Instituto não equivale-se à condenação, tampouco à absolvição pelo crime contido na denúncia, e que não faz qualquer juízo de valor sobre o caso, haja vista que se mostra tão somente com a possibilidade negocial colocada pelo legislador. Por o réu ser de boa índole, ter bons antecedentes, ele pode se beneficiar disso, tá, galera? Oferecido o sursis processual, caso o acusado opte pela recusa, a ação seguirá em curso normal. A pessoa pode se recusar por diversos motivos, tipo, eu não cometi o crime, eu não quero esse benefício do sursis, eu quero responder a fim de provar a minha inocência. Pode ser um motivo, né? No entanto, aceitando a oferta, o processo ficará suspenso pelo prazo de 2 a 4 anos, desde que cumpridas as condições adotadas entre as partes. É um acordo que a pessoa faz com o judiciário, ele vai ter que cumprir. Né? Passando o prazo fixado e cumprindo as condições, o processo será extinto, sem dar causa à reincidência ou ainda maus antecedentes, já que será como se nunca tivesse existido. No entanto, havendo descumprimento das medidas no curso da suspensão, o processo voltará a tramitar exatamente de onde parou. Se a pessoa, no caso, cometer ainda o crime, o outro crime pode continuar esse processo, né? Ele é só suspenso. Bom, dito isso, falando da subsidiariedade, então, nos memoriais passa-se ao pedido, tá? Que há um amarrado de todo o direito, né? E por fim, os juízes podem sentenciar de forma absolutória. Já vou explicar isso só um momento. Parei para tomar uma água, né, galera? Então, quando que a sentença vai ser absolutória, tá? Quando está provada a inexistência do fato. Não se trata de mera insuficiência de prova, pois restou categoricamente demonstrado que o fato não existiu. Exemplo, vítima de estupro que admite em juízo não ter havido constrangimento, tendo imputado delito ao réu somente para prejudicar. Ou, vítima de furto que afirma ter encontrado os objetos que na verdade estavam perdidos. Também, não havendo prova da inexistência do fato, né, incide dúvida acerca da existência ou não do fato criminoso, a acusação não logrou êxito em comprovar a sua existência de materialidade. Isso acontece quando o juiz fica em dúvida se a vítima foi efetivamente estuprada ou mentiu para prejudicar o réu. É um exemplo, tá, galera? Então, além disso, não constituir o fato infração penal, a instrução revelou causas de exclusão de uma ou alguns elementos do delito relatado na denúncia, tá? Sujeito denunciado, isso é um exemplo, tá? Sujeito denunciado por ter praticado conjunção carnal com menina de 13 anos de idade. Durante a instrução, comprova-se que a relação ocorreu quando a suposta vítima já havia 14 anos, nesse caso, a exclusão do crime de estupro de vulnerável, previsto no Código Penal. Também o princípio da insignificância, né? Vamos supor, a pessoa roubou uma caneta bem insignificante, de pouco valor, digamos, daí não ocorre o crime. Não é roubou, tá, pessoal? É furtou, né? Roubou seria com emprego, o roubo seria com emprego de arma de fogo, por exemplo. Estar provado que o réu não concorre para infração penal, conforme artigo 386, inciso 4 do Código de Processo Penal. Nesse caso, restou caracterizar a existência do delito, todavia restou comprovado que o delito foi praticado por outras pessoas. A vítima reconhece que, por fotografia o réu, como sendo o autor do roubo, ocorrido na avenida, digamos numa avenida X, né, no dia tal, por volta das 10 horas. O réu consegue comprovar não ter sido o autor do delito, porque na referida data e horário estava em outro lugar, distante, muito distante, né, que não tinha nada a ver com isso, visitando a sua família. Outro exemplo é não existir prova de ter o réu concorrido para infração penal. O fato ocorreu, todavia não há comprovação segura, no sentido de que o réu contribuiu para a empreitada deleituosa. Aqui a dúvida deve militar em favor do réu. Sempre que houver dúvida se ele participou ou não do crime, a dúvida é em benefício pro réu, tá? Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentam o réu de pena, ou mesmo houver fundada dúvida sobre a existência, tá? A absolvição com base na circunstância que excluam o crime. Trata-se de causas excludentes de ilicitude, tá? Como a legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal.
A absolvição com base nas causas que isentem o réu de pena. Trata-se das causas excludentes de culpabilidade, tá? Aqui nós temos a coação moral irresistível, a obediência hierárquica, a imputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, né? Na hipótese da absolvição, com base na imputabilidade decorrente de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, o juiz aplicará medida de segurança, consistente em internação ou tratamento ambulatorial. Não existindo prova suficiente para a condenação, também vai ser absolvido o réu do crime. No caso de imputabilidade, não tem prazo depois para cumprimento de pena. O réu pode cumprir o tempo que for necessário para se reabilitar, né? Isso também é importante dizer aqui. Dito isso, então, na sequência nós vamos analisar um modelo de memoriais. Então, galera, vamos falar um pouco sobre o modelo de memoriais, tá? Primeiramente, o endereçamento, tá? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal da comarca D, se o crime for de competência da Justiça Estadual. Ou, excelentíssimo senhor doutor juiz da vara criminal da seção judiciária D, se o crime for competência da Justiça Federal. Aqui também a qualificação da parte, né? No caso, ele já está qualificado lá pela resposta à acusação, pelo início, lá na queixa-crime. E aqui, então, vem apresentar memoriais com base no artigo 403 do Código de Processo Penal, sem complexidade ou vários réus, né? Ou 404, parágrafo único do Código de Processo Penal, ser requerido diligência em audiência. Pelos fatos assim. Então, primeiramente, é descrito os fatos do que ocorreu. Segundo, é dito os direitos, né? E aqui entra nos direitos, entre as preliminares, tudo que for antes do mérito e depois o mérito, que busca-se, no mérito, afastar a materialidade e a autoria. Também busca-se arguir uma das causas excludentes do crime, né? Como a exclusão da tipicidade, ilicitude e culpabilidade, além das teses subsidiárias, que seria a materialidade, a autoria, a tipicidade, a licitude, a culpabilidade, subsidiariamente, tá? Todas as teses subsidiárias ao pedido. Dito isso, né, vamos para os pedidos, né? Então, feito o direito e a qualificação da parte, vamos para os pedidos. Os pedidos nada mais é do que o amarrado de tudo que foi feito lá atrás, né? Então, ante o exposto, eu requero o denunciado as nulidades, tá? Sempre que tiver primeiro. Absolvição com base aqui. Tem que cuidar porque é o artigo 386, diferente da resposta à acusação do Código de Processo Penal. Aí também tem que apontar o inciso correspondente. A diminuição da pena, né? O regime carcerário. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tá? Se houver isso. Se tiver a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, não tem o sursis. Se não ocorrer esse fato, ocorre o sursis, tá? O sursis é o benefício por eu ter bons antecedentes e não ter cometido outros crimes, né? Depois vem o local, a data, a assinatura do advogado. Basicamente, os memoriais é isso, galera. Na sequência, agora, nos próximos slides, vamos falar sobre os recursos. Ah, não, mentira, pessoal. Antes temos que falar sobre os memoriais no júri. Na sequência, então, vamos tratar dos memoriais no júri. Então, galera, dando sequência, né, aos slides, vamos falar sobre o memorial do júri. O memorial do júri, tá, embora não tenha previsão em lei, admite no procedimento do júri a substituição dos debates orais em memoriais escritos por analogia aos artigos do Código do Processo Penal, né, dos memoriais comuns a título de escritos, né. Então, o rito procedimental para os processos de competência do júri comporta duas fases. A primeira fase se inicia com o oferecimento da denúncia, tá? E se encerra com a decisão de pronúncia. A segunda tem início com o procedimento dos autos pelo juiz, que é o recebimento, e termina com o julgamento pelo tribunal do júri.
Então, como é que funciona, tá? Entre essas duas fases. Na primeira fase tem o recebimento da denúncia, né? Quando recebe a denúncia, o juiz abre prazo para a defesa responder à acusação em 10 dias. O réu pode arguir preliminares e alegar tudo de interesse à sua defesa, oferecer documentos justificativos, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas. São no máximo 8 testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação. Quando necessário, as exceções são processadas em apartado. Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz poderá nomear um defensor para oferecê-la em 10 dias, concedendo-lhe vista aos autos. Certo, galera? Então, quais são as providências judiciais? O mais relevante será designar a audiência de instrução e julgamento, uma vez que as partes quase sempre arrolam testemunhas, né, para o júri. Bom, depois tem a instrução, né, concentrada, que é a inquirição das testemunhas e a realização das diligências, requerida pelas partes, no prazo máximo de 10 dias. Bom, fim da instrução do processo, né, relacionado ao tribunal do júri, cuidando de crimes dolosos contra vidas, que são os únicos que vão ao tribunal do júri, e infrações conexas. O magistrado possui 4 opções, certo, pessoal? Que é a pronúncia do réu, que está aqui, tá? Que seria: julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do tribunal do júri. Na pronúncia, há um mero juízo de admissibilidade. Quando o juiz pronunciou, vai para o júri. Ou a impronúncia, que está aqui, que seria a decisão interlocutória mista, de conteúdo terminativo, visto que insere a primeira fase, deixando de inaugurar a segunda, sem haver prejuízo de mérito. Então, se o juiz decidiu por não pronunciar, não vai ter júri. Terminou por aí. Também temos a absolvição sumária, tá? Que seria o seguinte: a absolvição sumária ocorre quando estiver provada a inexistência do fato ou provado que não ser o réu autor ou partícipe do fato. O fato não constituir infração penal ou estiver demonstrado a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Ainda o juiz pode desclassificar a ação penal, que seria: o juiz poderá dar ao fato uma definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a mais grave. Tá. Bom, no caso dos memoriais escritos, né, conforme dito, o procedimento do júri, as teses de mérito guardam relação com as hipóteses que podem sediar a decisão, que é a impronúncia, a absolvição sumária ou a desclassificação, pessoal. Bom, a peça processual, então, galera. Então, a peça processual ela é semelhante aos memoriais, tá? Ela altera na defesa de mérito, cabendo a alegação de pronúncia ou absolvição sumária ou desclassificação, pelo fato de não constituir crime doloso contra a vida. Nos pedidos, normalmente, como é um amarado, né, dos direitos, requer-se a impronúncia, a absolvição sumária ou a desclassificação. Então, a peça basicamente é o molde do memorial comum, como visto anteriormente, né, nos slides anteriores, com essas alterações. Agora que nós finalizamos sobre os memoriais do juiz, vamos falar sobre os recursos. Vamos começar com o recurso em sentido estrito. Agora vamos falar um pouco sobre o recurso em sentido estrito. Então, o recurso de sentido estrito ele é previsto para combater decisões interlocutórias, expressamente previstas em seu rol, possibilitando ao próprio juiz recorrido uma nova apreciação da questão, antes da remessa nos autos à segunda instância. Quando for previsto expressamente o recurso em sentido estrito para determinada decisão, este é o recurso a ser interposto, e não a apelação, que é residual. Então, se a decisão estiver prevista no artigo 581 do Código de Processo Penal, o recurso punível será o recurso em sentido estrito. A apelação fica para todas as sentenças definitivas ou com força definitivas, desde que não contempladas por esse rol. O rol de hipóteses do recurso em sentido estrito é taxativo, sendo cabível, portanto, somente nas hipóteses do artigo 581.
Aqui, então, no caso das infrações penais de competência do Juizado Especial Criminal, não cabe recurso em sentido estrito na decisão que rejeitar a denúncia ou queixa, mas apelação, com prazo de 10 dias. Então, da decisão que concluir incompetência do juízo, da sentença que desqualifica o crime de competência do júri para crime não doloso contra a vida, cabe o recurso em sentido estrito, com base nesse fundamento, pois o juiz está, na verdade, concluindo pela incompetência do tribunal do júri para julgar a causa. O recurso em sentido estrito se procede em dois momentos distintos, um para interposição, nós vamos ver adiante, e outro para apresentação das razões. Via de regra, primeiro o recorrente interpõe o recurso, o juiz recebe, após determinar a intimação para oferecimento das razões. Ressalta-se que normalmente, por praxe, já é feito os dois simultaneamente, tá? Efeito regressivo. Na hipótese de manutenção da decisão recorrida, ou ainda se houver retratação, e agora a outra parte impugnar a nova decisão, o recurso passará a ter efeito devolutivo, devolvendo a discussão de toda a matéria ao tribunal competente. Além do efeito devolutivo, o recurso em sentido estrito possui efeito regressivo, uma vez que a interposição do recurso obriga o juiz que prolatou a decisão recorrida a reapreciar a questão, mantendo-se ou reformando. O juízo de retratação será sempre fundamental. A interposição do recurso e as razões do recurso, né? Isso vocês vão ver no modelo de peça na sequência. Sempre é importante que se faça referência ao juízo de retratação na peça. Bom, dito isso, galera, vou pegar aqui o marcador, né? Só um momento. Dito isso, então, o rol do recurso ele é taxativo, né? E cabe nas seguintes situações. Nos casos que não receber a denúncia ou a queixa, que o juiz não receber a denúncia e a queixa, que concluir pela incompetência do juízo, isso é da decisão, que julgar procedente as exceções salvo a de suspeição, que pronunciar ou impronunciar o réu, isso no tribunal do júri. Então, continuando, pessoal, aqui sobre o recurso em sentido estrito. Então, ele cabe da sentença que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar idônea fiança ou indeferir requerimento de prisão preventiva, no que julgar quebrada a fiança ou pedido do seu valor, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade, que indeferir o pedido do reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus, tá? Ele não cabe, tá, o recurso em sentido estrito da sentença que absolver oral, porque aqui cabe agravo de execução, e aqui também, que conceder ou negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Muito cuidado, pessoal, que nesses dois casos aqui não cabe recurso em sentido estrito. Também não cabe recurso em sentido estrito da sentença que conceder, negar ou revogar livramento condicional. Também agravo de execução. Aqui continua, né, que é recurso em sentido estrito. Na sentença que anular o processo da instrução criminal no todo em parte, que incluir jurado na lista geral ou desta ou excluir, que denegar a apelação ou julgar deserto, que ordenar a suspensão do processo em virtude da questão prejudicial. Também não cabe recurso em sentido estrito da sentença que decidir sobre a unificação de penas. Então, pessoal, ainda cabe recurso em sentido estrito da sentença que decidir o incidente de falsidade. Nesses que estão em vermelhos também não cabe recurso em sentido estrito. O que cabe, eu não vou ler todos os itens, é o agravo em execução. Cabe também recurso em sentido estrito da sentença que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28 desta lei. Então vamos para um modelo de peça de recurso em sentido estrito. Primeiro, então, é feita a peça de interposição, tá? É uma peça simples, é o endereçamento, a qualificação e manda para o segundo grau. O juiz aqui pode se retratar sem subir com o recurso ou então o recurso sobe. Aí vem razões do recurso em sentido estrito, o endereçamento, né?
uma boa-vinda para a turma, né? Os fatos, o direito, aí vai dizer tudo que é preliminar, tudo que é demérito e subsidiariedade. E aqui o pedido. Ante o exposto, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, com a reforma da decisão do primeiro grau para que... Tananã. Tá, e aí depois local, data, advogado. Agora, então, temos um modelo de contrarrazões, tá? Trata-se de peça elaborada para contrapor os argumentos usados nas razões do recurso em sentido estrito. Houve um recurso em sentido estrito com a interposição e a juntada das razões. Seu cliente, no caso, meu cliente, né, no caso o cliente, ele é intimado para representar os argumentos contrários ou para contrarrazoar. Tá? Qual que é a competência? Será o juiz de direito que proferir a decisão passível de ser atacada. Pode ser o juiz da vara criminal comum ou o juiz da vara criminal do júri. Então, é a mesma coisa. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, aqui, a qualificação, né? Contrarrazões. A contrarrazões vai para o segundo grau, né? Com a devida vênia não merece prosperar o presente recurso, devendo ser mantida a respeitada decisão proferida em favor do recorrido pelas razões a seguir expostas. O recorrido foi denunciado pela prática de. O juiz acatou a tese de nulidade do processo pela ausência de formalidade essencial. Aí continua explicando. Né? Contra a decisão que reconheceu a nulidade do processo, o representante do Ministério Público interpôs o recurso em sentido estrito. A respeitada decisão do juiz Acó foi mantida em seu juízo de retratação. Aí no direito, não merece prosperar o recurso em sentido estrito interposto pela acusação. Explica os motivos do porquê não merece, né? Depois, faz o pedido, que nada mais é do que a amaração do direito. Né? Diante do exposto, requer que seja negado o provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo representante do Ministério Público, mantendo-se a decisão atacada por força de seus próprios e sólidos argumentos como medida de justiça. Aí o local, a data e a assinatura. Então, galera, agora vamos falar sobre a apelação, certo? A apelação é a interposta da sentença definitiva ou com força de definitiva para a segunda instância, com o fim de buscar o reexame da matéria já apreciada pelo juiz Acó, com consequente modificação total ou parcial da decisão. Quando é cabido, então, a apelação? Ela tem cabimento das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. São as decisões que põem fim à relação jurídico-processual, julgando o seu mérito, quer absolvendo, quer condenando o acusado. De toda sentença condenatória cabe apelação, e de toda absolutória também. Com o advento, né, da Lei 11.689 de 2008, caberá apelação contra a sentença de absolvição sumária, tanto as proferidas nos processos de competência do juiz singular, exceto a decisão que declare extinta a punibilidade, como as proferidas nos processos de competência do júri, na primeira fase de procedimento. Tá? Cabe também das decisões definitivas ou com forças de definitiva. O que seriam as decisões definitivas? Seriam as terminativas de mérito, são aquelas que encerram o processo, incidental ou principal, com julgamento do mérito, sem, no entanto, absolver ou condenar. Um exemplo é a procedência ou improcedência da restituição de coisa apreendida. Decisão que autoriza levantamento do sequestro, que concede reabilitação. O que seriam decisões com forças de definitiva? São aquelas decisões que encerram o processo, sem julgamento do mérito, ou uma etapa procedimental. Exemplo, decisões de impronúncia, que é apelável, né? Então, no júri, tá, pessoal? É cabido também no júri, tá, nas seguintes hipóteses. Na hipótese de nulidade posterior à pronúncia, que isso porque se tratando de nulidade anterior à pronúncia, a questão já foi analisada na própria decisão ou em recurso contra ela interposto, operando-se por conseguinte a preclusão. Se foi antes, está precluso, então tem que ser a nulidade posterior à pronúncia. Também cabe, tá, em sentença do juiz-presidente contrário à letra expressa da lei ou à decisão dos jurados.
O juiz está obrigado a cumprir as decisões do júri, não havendo supremacia do juiz togado sobre os jurados, mas simples atribuições diversas de funções. Os jurados decidem o fato e o juiz presidente aplica a pena, de acordo com esta decisão, não podendo dela desgarar-se. Também é cabível, quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou medida de segurança. Aqui o tribunal pode corrigir a distorção diretamente, a aplicação de penas muito acima do mínimo legal para réus primários ou excessivamente brandas para reincidentes, por exemplo, sem haver fundamento razoável ou medidas de segurança incompatíveis com a doença mental apresentada pelo réu, podem ser alterados pela instância superior. Também é cabível quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova nos autos. Então, contrária à prova dos autos é a decisão que não encontra respaldo em nenhum elemento de convicção colhido sobre o crivo do contraditório. Não é o caso de condenação que dá apoio em versão mais fraca. Só cabe apelação com base nesse fundamento uma única vez, não importa qual as partes tenham apelado. É uma vez para qualquer das duas partes. Galera, então qual que é o prazo? O prazo para interposição é 5 dias a contar da intimação, sendo 8 dias para azoar o recurso. Normalmente faz junto, já faz as duas, porque é igual o recurso em sentido estrito, são duas etapas, então normalmente segue a mesma praxe. Para sentenças proferidas no júri, o prazo começa a fluir a partir da publicação da sentença, na própria sessão de julgamento. O assistente da acusação tem 5 dias para apelar, a partir da sua intimação. Porém, se não estiver habilitado nos autos, pode ter 15 dias, a partir do escoamento do prazo para o recurso ministerial. Ou seja, se o promotor de justiça não recorrer, surge para o ofendido o direito de interpor apelação, subjetivo acusado, e tiver sido absolvido. Também, igual ao recurso em sentido estrito, há contrarrazões de apelação, pessoal? Trata-se de peça elaborada para contrapor os argumentos usados nas razões de apelação. Como que se identifica essa peça? Houve um recurso de apelação com a interposição e a juntada das razões. No caso, o cliente é intimado para apresentar os argumentos contrários ou para contrarrogar a apelação. Fundamento mais comum. Apelação é o recurso interposto contra sentenças definitivas de mérito. Em regra, tem como escopo a condenação na primeira instância e busca-se pela absolvição na segunda instância. Entretanto, na prática, ao advogar nas contrarrazões de apelação, é certo que o cliente foi absolvido em primeira instância, com o acatamento de seu pedido, e o Ministério Público, inconformado, apelou. Então, a apelação é isso, pessoal. Eu não vou aqui colocar um exemplo de peça porque ela é igual do recurso em sentido estrito. A única coisa que vai mudar é a base legal e o fundamento dos pedidos, o direito, E com relação à apelação, é isso, pessoal. Vamos falar agora, então, da revisão criminal. Então, a revisão criminal, ela é feita da decisão definitiva ou ainda que afirmar que estão esgotadas as possibilidades de recurso. Qual a finalidade da revisão criminal? A finalidade é corrigir uma injustiça, restaurando-se assim, com a rescisão do julgado, o status anterior do condenado. Não é qualquer suspeita de fraude, ou vício ou falsidade que levará à reavaliação da condenação, com trânsito em julgado, tornando-se nítida a existência de uma falsidade induvidosa. Com o pedido, o requerente deve apresentar a prova que possua para demonstrar a falsificação, já que não permite na revisão a reabertura do processo para a produção de novas provas. Isso não pode. Quem tem legitimidade, então, para propor essa revisão criminal? Trata-se de ação privativa do réu condenado, podendo ele ser substituído por seu representante legal ou seus sucessores, em rol taxativo, que seria o cônjuge, o ascendente, descendente ou irmão. No conceito de cônjuge, devem ser incluídos companheiros unidos pelo laço da união estável.
Bom, aqui eu já tenho o exemplo dela, né? É uma petição simples, na realidade também, né? Primeiro vem o endereçamento aqui, né? A qualificação da parte, a descrição dos fatos, o direito à tese a ser utilizada, o fundamento jurídico se encontra respaldo no artigo 621 do Código de Processo Penal, e o pedido, que é a alteração da classificação do crime da absolvição, modificação da pena ou nulidade do processo, podendo ser o pedido cumulativo. Depois, o local, a data, o advogado e a assinatura. Vamos então agora, pessoal, para finalizar, falar sobre agravo de execução. Tá, galera. Vamos lá então. Ele é utilizado para atacar qualquer decisão judicial que denega pedido feito em sede de execução de pena criminal. Por exemplo, o advogado faz um pedido simples de progressão de regime para seu cliente. O pedido é negado pelo juiz da vara de execuções criminais. Quanto a essa decisão, cabe agravo de execução. Entenda-se por execução em regra o período que vai do início do cumprimento da pena interposta em sentença penal condenatória transitada em julgado, até a extinção da própria reprimenda. Excepcionalmente, tá, pessoal, a execução será provisória, ou seja, antes mesmo do réu ser condenado. É possível que fique preso preventivamente. Essa prisão cautelar pode durar muito tempo. Tempo suficiente para que o réu, mesmo antes do trânsito julgado, tenha direito à progressão de regime, do fechado para o semiaberto, quando cumprir um sexto da pena, para delitos comuns, 2/5 ou 3/5 para crimes idiotas. Tal situação é amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência e, por ser mais favorável ao acusado, precisa ser estudado. Então, quando é cabível? É cabível quando concede ou nega a progressão de regime, quando determina a regressão do regime carcerário e perda dos dias remidos, quando indefere o pedido de unificação de penas com base, por exemplo, na continuidade delitiva, que sabe-se que no Brasil há um limite de 40 anos agora para a prisão, né? Concede ou denega pedido de livramento condicional, indefere o pedido de saída temporária, concede ou denega o pedido de indulto, tá, ou remissão. Em síntese, não há um rol taxativo, sendo cabível para impugnar qualquer decisão proferida pelo juízo da execução penal. Quem tem legitimidade, então, para propor? O Ministério Público e o próprio condenado. Não está aí, mas ele tem legitimidade. Tá? A lei de execução penal não definiu o rito a ser seguido no agravo de execução, tá? Mas normalmente a doutrina e a jurisprudência amplamente dominante adota o entendimento no sentido que deve ser adotado o rito do recurso em sentido estrito, notadamente no que se refere ao prazo, o juízo de retratação e ao processamento. Tal entendimento está consagrado por súmula do Superior Tribunal Federal, segundo a qual é de 5 dias para a interposição do agravo contra a decisão do juiz da execução criminal. Qual os efeitos? Assim como no recurso em sentido estrito, o agravo em execução possui efeito regressivo, uma vez que a interposição do recurso obriga o juiz que prolatou a decisão recorrida a reapreciar a questão, mantendo-a, reformando, aplicando-se analogicamente. Nos termos da Lei de Execução Penal, o agravo em execução não tem efeito suspensivo. Então, a peça é praticamente parecida com o recurso em sentido estrito. Então, não vou estar transcrevendo ela aqui porque ela segue a mesma linha. Se gostou do vídeo, dê seu like, inscreva-se no canal, comente com seus amigos e compartilhe conhecimento. Nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado, pessoal.